A maioria das pessoas imagina Paulo como um grande mestre da graça, o apóstolo da liberdade cristã, o defensor da fé. Mas poucos conhecem o lado mais duro, mais cortante e mais impiedoso de suas cartas. Hoje, em muitas igrejas, o evangelho foi diluído em autoajuda, bênçãos terrenas e permissividade. Mas Paulo não tinha paciência para falsificações. Ele não usava palavras suaves. Ele falava em maldição, em anátema, tunsim. Paulo escreveu um verso que declara: mesmo que um anjo do céu pregue outro evangelho, seja maldito. Não é apenas um alerta, é uma sentença. Contra pastores, contra líderes, contra igrejas inteiras, é uma bomba escondida. Em Gálatas 1:8. E quase ninguém a desarma. Neste vídeo, vamos destrinchar esse verso como nunca antes. Você vai entender por que ele é o mais perigoso de todos, e o que isso diz sobre a falsa paz, os falsos evangelhos e os falsos cristãos que lotam nossos púlpitos e bancos. Se você ainda crê que todo evangelho é válido, assista até o fim. Se você quer saber o que é a verdadeira maldição espiritual, venha com coragem, porque a verdade é que Paulo não tolerava a heresia, e talvez ele também não toleraria o que muitos chamam hoje de igreja. Se você quer ter acesso ao e-book dos conteúdos da Escola do Príncipe, ele está disponível na descrição do vídeo com valor promocional para os inscritos. Insira o cupom Escola do Príncipe e ganhe 10% de desconto. Seja anátema. Paulo não está usando uma hipérbole, não é uma metáfora, não é uma expressão de frustração, é uma sentença, uma maldição espiritual, lançada por um apóstolo, com autoridade divina contra qualquer um que se atreva a distorcer a mensagem da cruz. Gálatas 1:8 é uma das declarações mais assustadoras de toda a Bíblia. Paulo está dizendo que nem ele mesmo, nem um anjo, nem um pastor famoso, nem uma multidão de crentes sinceros tem o direito de alterar o evangelho original. E se alguém o fizer, que seja amaldiçoado eternamente. A palavra anátema, no grego, significa literalmente algo consagrado para a destruição. É a mesma raiz usada no Antigo Testamento quando Deus ordenava que cidades inteiras fossem destruídas por causa de sua idolatria. Paulo resgata esse peso, esse terror, e o aplica não às cidades pagãs, mas àqueles que pervertem o evangelho de Cristo. Ele não está escrevendo isso a ateus, nem a hereges pagãos. Ele escreve isso a crentes, a uma igreja. Aos Gálatas, que estavam sendo seduzidos por uma versão mais suave do evangelho, mais racional, mais religiosa, mais aceitável. Mas o evangelho não aceita adições, nem correções, nem edições culturais, porque qualquer coisa que se junte a ele, qualquer doutrina que reduza a cruz, que dilua a graça, que negue o arrependimento, ou desonre a santidade, se transforma em maldição. Hoje muitos pregadores diriam que Paulo foi radical demais. Mas será que eles leram o mesmo evangelho? Será que esses que pregam bênção sem cruz, graça sem arrependimento, amor sem santidade, perceberam que estão debaixo da maldição de Gálatas 1:8? Paulo está dizendo: se até mesmo um anjo do céu aparecer brilhando com fogo nos olhos e asas douradas e pregar um evangelho diferente, ele será maldito. Ou seja, nem o sobrenatural justifica a heresia, nem milagres, nem curas, nem visões, nem emoção. Se a mensagem não for a mesma, é falsa. E a maldição recai sobre quem a prega e sobre quem a abraça. É por isso que esse verso é perigoso. Ele não condena apenas os falsos mestres, ele condena aqueles que ouvem, aplaudem, compartilham e seguem um evangelho que não veio de Deus. Ele destrói a ideia de que cada um tem sua verdade. Ele enterra o mito de que o importante é o amor. Ele rasga os púlpitos de conveniência e os transforma em altares de julgamento. E o mais chocante, Paulo não recua. No verso seguinte, Gálatas 1:9, ele repete a mesma maldição, palavra por palavra.
Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Ele sabia que poucos suportariam essa verdade. Ele sabia que seria acusado de intolerante, duro, divisivo. Mas Paulo estava mais preocupado com a fidelidade a Cristo do que com a aprovação dos homens. E aqui está o ponto mais perigoso de todos. O evangelho verdadeiro é sempre um divisor. Ele separa luz e trevas, verdade e mentira, salvação e maldição. Muitos hoje dizem, mas ele é um homem de Deus. Paulo responderia, pregue ele o verdadeiro evangelho. Outros dizem, mas as intenções são boas. Paulo retrucaria, seja anátema. Essa palavra ainda ecoa nos céus. Ela ainda paira sobre muitas igrejas. Ela ainda fere, como deve ferir, porque o evangelho não é um convite para o conforto, é um chamado à morte, à cruz, à rendição total. E quem o altera, mesmo que levemente, está brincando com condenação eterna. Paulo nos lembra que o perigo não está apenas no que é visivelmente maligno. O verdadeiro perigo está nas mensagens doces, nos cultos cheios, nos sorrisos falsos, em tudo aquilo que parece evangelho, mas não é. Gálatas 1:8 é o golpe de espada que separa o falso do verdadeiro. É o selo de fogo que marca os fiéis e consome os infiéis. É Paulo, com a autoridade do céu, dizendo, não ouse tocar no evangelho, ou será anátema. Imagine um anjo, um ser glorioso, resplandecente, vindo do céu, com asas como o sol, voz como o trovão e olhos cheios de luz. Agora, imagine esse mesmo anjo abrindo os lábios e proclamando um evangelho diferente. De acordo com Paulo, esse anjo, por mais celestial que pareça, está maldito. Gálatas 1:8 não nos permite romantizar revelações, nem canonizar manifestações espirituais que não estejam alinhadas com a verdade absoluta da cruz. Não importa quem fala, se não for o evangelho da graça, do arrependimento e da salvação em Cristo, é falso. E pior, é digno de destruição. Essa é a profundidade do zelo apostólico. Paulo não apenas rejeita o outro evangelho, ele amaldiçoa o mensageiro, mesmo que venha do céu, mesmo que cause lágrimas, arrepios e multidões. Isso revela um princípio assustador. Nem tudo que parece divino vem de Deus. Nem todo brilho é luz verdadeira. Nem toda experiência espiritual é segura. Nem toda revelação é celestial. Em 2 Coríntios 11:14, o próprio Paulo já havia alertado. Satanás se transforma em anjo de luz. E aqui, em Gálatas, ele se antecipa a qualquer argumento emocional. Ele destrói de antemão qualquer tentativa de justificar heresia com base em milagres, visões ou sinais. Paulo está dizendo, se até mesmo o céu parecer falar, julgue. O que é dito pela verdade que já foi revelada. E se não for o mesmo evangelho, fuja, não siga, não ouça. E que o mensageiro, seja ele quem for, seja anátema. Isso nos obriga a reavaliar tudo o que consumimos como cristianismo hoje. Quantos anjos de luz estão falando nas redes sociais, nos palcos das mega-igrejas, nas prateleiras das livrarias cristãs? Quantas vozes têm aparência de piedade, mas negam o poder da cruz? Elas dizem, você é especial. Mas não dizem, você precisa morrer para o pecado. Dizem, Deus vai te levantar. Mas não dizem, negue-se a si mesmo. Dizem, você é amado. Mas nunca mencionam que sem arrependimento, esse amor não salvará. E assim, pouco a pouco, surge um novo evangelho, agradável, palatável, popular. Mas Paulo não está impressionado com popularidade. Ele não mede ministérios por seguidores, nem pela estética dos cultos. Ele mede tudo com uma só régua, o evangelho original. Qualquer outro, diz ele, traz maldição. Pense no impacto dessa declaração. Paulo está dizendo que até mesmo experiências sobrenaturais devem ser submetidas à Escritura.
Não é o sentimento que determina a verdade, é a verdade que deve julgar o sentimento. Isso confronta uma geração que ama emoções mais do que doutrina, que busca sensações mais do que convicções, que segue milagres mais do que a cruz. E aqui está o perigo. O falso evangelho raramente vem com um rótulo. Ele vem com música bonita, com frases motivacionais, com carisma, com sinais. Mas a essência está corrompida. Por isso Paulo vai ao extremo. Nem mesmo ele próprio deveria ser ouvido se um dia abandonasse a mensagem original, ainda que nós mesmos. É como se dissesse: se amanhã eu subir nesse púlpito e pregar algo diferente, me amaldiçoem também. Esse é o nível de fidelidade que Deus espera. Fidelidade à verdade, não à fama, não à instituição, não ao emocionalismo. Um anjo pode brilhar, mas se ele pregar outro evangelho, ele é um anátema disfarçado. E talvez hoje o diabo esteja fazendo exatamente isso, usando vozes bonitas, performances emocionantes e igrejas lotadas para disseminar um evangelho alternativo, que Paulo já amaldiçoou antes mesmo de nascer. Não se engane, o verdadeiro perigo da apostasia não está no escândalo. Está no disfarce, na meia-verdade, na espiritualidade que não exige cruz. Gálatas 1:8 é o alarme, é o sinal de evacuação, é o clarim de guerra contra todo o sistema que ousa alterar a verdade que salva. E se um anjo, ou um homem, ou uma igreja inteira se atrever a fazê-lo, Paulo já declarou o veredito: seja anátema. Há um tipo de evangelho que move multidões, enche estádios, produz músicas, vende livros, mas não salva mais ninguém. Ele fala de Jesus, mas é outro Jesus. Cita a cruz, mas não a carrega. Usa a Bíblia, mas nunca fere o pecado. Esse é o evangelho contra o qual Paulo levantou a espada. Um evangelho que usa as vestes da verdade, mas está nu de poder. Um evangelho que consola sem corrigir, abraça sem confrontar, recebe sem transformar. E esse evangelho, segundo Gálatas 1:8, está amaldiçoado. Paulo enxergava o perigo de uma fé que agrada à carne, uma fé que não exige nova vida, uma graça que virou licença, uma santidade que virou opção. Não estamos falando de heresias escandalosas, mas de distorções sutis, sorrateiras, perigosas, porque são críveis, sedutoras, confortáveis. O evangelho diluído não arranca lágrimas de arrependimento, mas sorrisos de autocompaixão. Não chama à santidade, mas apenas à felicidade. Não fala sobre o juízo, mas sobre realização pessoal. E o que é pior, esse evangelho virou o padrão. E quem prega o evangelho verdadeiro é chamado de radical, fanático, legalista. Mas Paulo não se curvava à opinião da maioria. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus, ou procuro agradar a homens? Se ainda agradasse a homens, não seria servo de Cristo. Gálatas 1:10. Aqui está o divisor de águas. Se o evangelho que você crê nunca te confrontou, nunca te levou a chorar pelos seus pecados, nunca te chamou à renúncia e obediência, talvez ele não seja o evangelho de Cristo. Talvez seja o evangelho que Paulo amaldiçoou. Hoje, há púlpitos que pregam sucesso, mas nunca arrependimento. Líderes que ensinam técnicas, mas nunca falam sobre juízo. Igrejas que se tornaram empresas, pregadores que se tornaram influenciadores, e crentes que se tornaram consumidores espirituais. O resultado? Uma geração batizada, mas não convertida, emocionada, mas não transformada, ativa na igreja, mas morta espiritualmente. O evangelho que não salva mais ninguém é aquele que esvaziou a cruz, removeu o sangue, trocou a espada da palavra por palavras doces, transformou a fé em terapia, a santidade em moralismo subjetivo, a eternidade em promessa de bênçãos terrenas. E Paulo sabia que o preço disso era alto, almas condenadas pensando que estão salvas. Pessoas aplaudindo mensagens que, na eternidade,
serão provas contra elas no tribunal de Deus. Não é à toa que ele declara: seja anátema, não como insulto, mas como sentença, não como vingança, mas como justiça. Ele não podia assistir ao evangelho sendo pervertido e ficar calado. Porque para Paulo, mexer no evangelho é mexer na única esperança de salvação da humanidade. Hoje, talvez, estejamos tão acostumados com a corrupção da mensagem que nem conseguimos mais ouvir o alarme. Já naturalizamos o falso. Chamamos de visão nova, de mudança de geração, de contextualização. Mas Paulo não contextualizou, ele confrontou. E agora, o Espírito de Deus levanta vozes que repetem o mesmo alerta. Se não for o Evangelho de Cristo crucificado, sepultado e ressuscitado, se não levar o pecador ao arrependimento, à fé, à regeneração, seja anátema, o Evangelho verdadeiro é sempre ofensivo para a carne, sempre incômodo para o pecado, sempre desconfortável para o ego, porque ele não vem para massagear, ele vem para matar e ressuscitar. E talvez seja por isso que tantas igrejas modernas o abandonaram. Porque é mais fácil manter os bancos cheios com um evangelho vazio. Mais lucrativo alimentar o ego do que crucificá-lo. Mais conveniente falar de autoestima do que de autonegação. Mas nenhuma conveniência substitui a verdade e nenhuma mentira, por mais bela, trará salvação. Paulo sabia disso. Por isso ele escreve como quem grita, como quem sangra, como quem carrega o peso de almas eternas sobre os ombros. E se hoje sua voz ecoa pelos séculos, é porque a mensagem é a mesma. O evangelho que salva não muda, e quem o muda está debaixo de maldição. Eles estão nos púlpitos, são aplaudidos, recebem convites, elogios, curtidas, abraços, mas aos olhos de Deus estão amaldiçoados. Não porque negam a existência de Deus, não porque abandonaram a Bíblia, mas porque pregam um evangelho diferente. Esse é o perigo sutil e mortal de Gálatas 1:8. Um verso que lança maldição sobre quem distorce a mensagem, mesmo quando pensa estar fazendo o bem. Paulo está dizendo que é possível ser um ministro popular e, ao mesmo tempo, ser um objeto de ira divina, que é possível estar sobre o altar e ser um traidor da cruz, que é possível falar sobre Jesus e ainda assim estar pregando um outro evangelho. A maldição não vem apenas sobre o conteúdo errado, ela recai sobre o mensageiro. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos pregue outro evangelho, além do que já vos pregamos, seja anátema. Gálatas 1:8. Não importa a intenção, não importa o número de almas que aceitaram Jesus, não importa se o ministério cresceu, se o templo foi construído, se a obra social é reconhecida. Se o evangelho não é o da cruz, da graça, da fé, do arrependimento, é falso. E Paulo diz com todas as letras que o pregador seja amaldiçoado. Isso é sério. Imagine quantos pregadores hoje estão debaixo dessa sentença e nem sabem. Quantos acreditam estar servindo a Deus, quando, na verdade, estão vendendo um produto espiritual fabricado pela carne. Quantos, no dia do juízo, ouvirão as palavras de Mateus 7:23. Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eles expulsaram demônios, curaram enfermos, fizeram maravilhas, mas não pregaram o verdadeiro evangelho. E não há nada mais trágico do que um homem pensar que está ganhando almas, quando na verdade está multiplicando enganados, falsos convertidos, que jamais ouviram sobre pecado, juízo e nova vida. Pessoas iludidas por um Jesus que promete tudo, mas exige nada, que abraça, mas não transforma, que abençoa, mas não governa. E o mais doloroso é que muitos desses pregadores começaram bem, tinham zelo, tinham paixão, tinham verdade. Mas aos poucos, o medo da rejeição, a vaidade do sucesso e a busca por aplausos os levaram a suavizar a mensagem, a trocar o arrependimento pela aceitação, a substituir a cruz pelo palco e, sem perceber, cruzaram a linha da maldição.
Paulo sabia que isso aconteceria. Ele mesmo foi pressionado a agradar homens. Mas ele deixou claro: se ainda agradasse a homens, não seria servo de Cristo. Gálatas 1:10. Essa é a régua. Não é o número de seguidores. Não é a performance no culto. Não é a estética da pregação. É a fidelidade à mensagem. Quem muda o evangelho para ganhar o povo, perde a Deus. Quem agrada os homens, se torna inimigo da cruz. E quem se afasta da cruz, perde a bênção e recebe a maldição. Essa palavra deveria estremecer nossos púlpitos. Deveria fazer tremer quem prega. Deveria restaurar o temor do Senhor no meio do ministério cristão. Porque fim, não é o dom que importa, é a verdade. Não é o carisma, é a fidelidade. Não é o espetáculo, é a obediência. E a obediência começa por não tocar no evangelho que Deus selou com sangue. Quem mexe nele, ainda que sem perceber, está colocando a si mesmo sob julgamento. E a sentença de Paulo continua ecoando: seja anátema. Há uma fúria divina que não se manifesta com trovões, mas com silêncio. Uma ira que não vem como fogo visível, mas como abandono espiritual. E talvez seja isso que esteja acontecendo em muitos lugares chamados igreja. O Deus que um dia visitava com glória, agora assiste de longe. Porque em vez de sua palavra, os homens preferiram uma versão diluída, palatável e inofensiva. O evangelho suave. O evangelho suave é aquele que retira os espinhos da cruz, suaviza o sangue, silencia o inferno e transforma o evangelho eterno em um produto de autoajuda emocional. Mas Deus não divide sua glória com falsificações. Não derrama seu espírito onde a verdade foi estuprada. Não abençoa a pregação que ele mesmo já amaldiçoou. Paulo sabia disso. Ele não apenas pregava o evangelho, ele tremia diante dele, sabia que manuseava algo sagrado, eterno, inegociável. Por isso ele declarou: ai de mim se não pregar o evangelho. 1 Coríntios 9:16. E não era qualquer evangelho, era o mesmo que ele recebeu por revelação de Cristo. Evangelho da cruz, do sangue, da fé, do arrependimento, do novo nascimento. A ira de Deus não se acende apenas contra o pecado. Ela também se acende contra a distorção da verdade. E não há distorção mais grave do que alterar o evangelho. É como falsificar a única cura existente para uma doença terminal. É como oferecer um remédio bonito, doce, mas que não cura. E ainda cobrar por isso. Sim, muitos hoje estão enriquecendo com esse veneno. Estão lucrando com um evangelho suave e maldito. Mas a ira de Deus não falha. Ela pode demorar, mas nunca se cala para sempre. O livro de Apocalipse mostra isso com clareza. Porque mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que ao Criador. Romanos 1:25. Isso é exatamente o que o evangelho suave faz. Exalta o homem, não o Cristo. Foca no presente, não na eternidade. Aponta para bênçãos terrenas, não para a redenção espiritual. E Deus se ira, não com uma raiva instável, mas com a justiça santa de quem vê seu filho sendo rejeitado em nome de uma mensagem mais agradável. O problema não é só teológico, é espiritual. Porque cada vez que o evangelho é suavizado, Cristo é esvaziado. E cada vez que Cristo é esvaziado, a cruz perde seu lugar. O homem volta ao centro. A glória de Deus é ofuscada. E a igreja se torna apenas mais um teatro religioso. Mas a Bíblia é clara. É tempo que comece o juízo pela casa de Deus. 1 Pedro 4:17. E esse juízo já começou. Ele vem em forma de igrejas vazias de glória, ministérios cheios de escândalos e multidões que não suportam mais a sã doutrina. O evangelho suave criou uma geração fraca, mundana, imatura e cega. Uma geração que conhece canções, mas não conhece as escrituras, que sabe falar em línguas, mas não sabe carregar a cruz.
Por isso, a ira de Deus não é apenas um conceito futuro. Ela é uma realidade presente, silenciosa, justa, assustadora. A pergunta é: quantas igrejas já foram abandonadas por Deus e nem perceberam? Quantos púlpitos ainda estão em pé, mas Deus já não está mais lá? Paulo nos alertou, ele nos gritou, ele nos legou a sentença, seja anátema. E hoje, cada vez que um evangelho suave é pregado, essa maldição é reativada, a ira de Deus se acende e os céus se fecham. Há um contraste que grita entre as páginas da Escritura e os palcos iluminados da religião atual. De um lado, um apóstolo prisioneiro, açoitado, rejeitado, mas firme como um leão. Paulo. Do outro, uma geração de ministros que evitam conflitos, apagam verdades e suavizam doutrinas para manter aplausos. O que aconteceu? Paulo não tinha medo de ser odiado. Ele não hesitava em confrontar. Não buscava aceitação. Sua única obsessão era a fidelidade ao Evangelho de Cristo. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. 1 Coríntios 2:2. Ele enfrentou falsos irmãos, confrontou apóstolos, chamou heresias pelo nome, escreveu cartas duras, pesadas, cortantes. Enquanto isso, a igreja moderna aprendeu a negociar. Negocia a verdade para manter a membresia. Negocia a santidade para parecer relevante. Negocia o evangelho para ser palatável aos ouvidos modernos. Essa covardia não é apenas fraqueza humana. É rebelião espiritual, porque negar a dureza do evangelho é negar a cruz, é transformar a mensagem da salvação em uma massagem de autoestima. Paulo sabia que pregar o evangelho verdadeiro era perder popularidade, era ser perseguido, ser cancelado, ser preso. Mas ele preferia perder tudo do mundo do que trair a verdade de Deus. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho, da graça de Deus. Atos 20:24. Hoje, muitos dizem seguir Paulo, mas ignoram seu exemplo. Ele escrevia para defender a fé. Nós escrevemos para agradar algoritmos. Ele chorava pelas almas perdidas. Nós celebramos números de seguidores. Ele se gloriava nas marcas de Cristo. Nós nos gloriamos nas conferências e nas luzes do palco. Onde está a coragem? Onde estão os pregadores que preferem perder a agenda do que pregar mentira? Onde estão os pastores que fechariam suas igrejas se percebessem que Cristo já não está lá? A verdade é que muitos ministros de hoje não suportariam ser Paulo. Não suportariam sua rejeição, sua solidão, seu sofrimento, sua impopularidade. Paulo foi chamado de louco, extremista, herege. Mas ele sabia: ai de mim se não pregar o evangelho. E o evangelho para ele não era ajustável, não era vendável, não era enfeitado, era duro, era real, era cruz. A igreja moderna, porém, prefere viver de conveniências. Criou teologias do conforto, moldou Jesus à imagem do consumidor e rejeitou tudo o que não cabe no mundo do entretenimento religioso. Mas há um preço. O preço é a ausência de Deus. A superficialidade espiritual, a frieza nas orações, o vazio nos corações. Paulo não pregava por profissão, ele pregava por convicção eterna, e essa convicção custava tudo. Hoje, muitos não querem pagar o preço, mas querem a glória, querem os palcos, querem os frutos de uma semente que nunca plantaram. Paulo, mesmo preso, era mais livre do que muitos pastores soltos. Mesmo apedrejado, era mais forte do que muitos pregadores, aclamados. Mesmo calado por correntes, sua voz ecoa há 2000 anos, porque sua coragem estava enraizada na verdade que não muda. O evangelho é cruz, é renúncia, é sangue, é eternidade, e qualquer evangelho que fuja disso é anátema. Este não é um debate teológico.
Não é uma briga de doutrinas. Não é uma disputa entre interpretações. É uma guerra pela alma do Evangelho. E a cada geração, essa guerra precisa ser lutada novamente, porque sempre haverá um grupo disposto a corromper a verdade em troca de prestígio, poder ou conforto, e sempre haverá aqueles, poucos, que estarão dispostos a sangrar pela pureza da mensagem. Hoje, estamos novamente nesse campo de batalha. Só que agora, a corrupção não está apenas nas seitas visíveis. Ela está dentro de muitas igrejas evangélicas, dentro de movimentos populares, nos púlpitos mais seguidos, nos discursos mais aplaudidos, e muitos nem percebem que já estão pregando um evangelho diferente. Um evangelho que promete cura, mas não exige arrependimento. Que oferece prosperidade, mas não chama para a cruz. Que fala do amor de Deus, mas omite a sua santidade. Esse evangelho é mais perigoso do que o ateísmo, mais letal do que a perseguição, porque ele engana sem causar alarme, seduz sem levantar suspeitas, conquista corações enquanto mata almas, e contra esse engano Paulo grita, através dos séculos, com sua voz de fogo: mesmo que um anjo do céu vos pregue outro evangelho, seja anátema. Gálatas 1:8. Essa é a última linha de defesa, é o alarme final antes da ruína, é o clamor de um apóstolo que viu, ainda em vida, o perigo de uma igreja ser seduzida por mensagens agradáveis e mentirosas. Hoje, nós também vemos. Vemos artistas substituindo profetas, influenciadores tomando o lugar dos intercessores, coachings travestidos de pastores, e igrejas que parecem mais com clubes sociais do que com campos de batalha espiritual. Mas mesmo em meio a esse caos, ainda há um remanescente. Homens e mulheres que se recusam a negociar a verdade, que preferem ser rejeitados pelos homens a serem amaldiçoados por Deus, que ainda creem que o Evangelho é cruz, é confronto, é renúncia e é glória eterna. Essa é a última batalha, e você precisa escolher de que lado vai estar. Do lado da conveniência, ou da convicção, do lado da multidão, ou da verdade, do lado da religião, ou de Cristo. Paulo já escolheu o lado dele. Ele enfrentou reis, multidões e até irmãos para proteger o evangelho puro. E agora, o Espírito de Deus está levantando vozes novamente, vozes que ecoam como trombetas. Voltem ao evangelho. Voltem à cruz. Voltem à santidade. Voltem à palavra. Essa é a última chamada. A porta ainda está aberta. Mas por quanto tempo? Talvez o que resta seja apenas um grão de trigo fiel, escondido entre a massa fermentada da apostasia. Mas Deus não precisa de multidões. Ele só precisa de um Paulo, de um João, de um Elias, de um servo que diga: não vou pregar outro evangelho. Que o temor do Senhor volte aos púlpitos, que o fogo da palavra queima o orgulho dos homens, e que a maldição de Gálatas 1:8 seja evitada, não por medo, mas por fidelidade radical à verdade que salva. O evangelho verdadeiro ainda vive. Ainda vale a pena morrer por ele. Se esta mensagem confrontou seu coração, não saia calado. Inscreva-se no canal A Escola do Príncipe para continuar recebendo verdades esquecidas, sermões que rasgam o véu da alma e revelações da palavra que não são pregadas nos altares modernos. Comente abaixo. Eu escolho o Evangelho verdadeiro. Sua confissão pública fortalece outros que também estão despertando. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir o que Paulo realmente disse, antes que seja tarde demais, porque o tempo está acabando. A verdade não pode mais ser negociada.